Senhoras e senhores deputados, boa tarde. Vamos dar início a esta nossa sexta reunião, não é, Inês? Sexta reunião, no quadro deste grupo de trabalho sobre o alargamento da procriação medicamente assistida, no caso a inseminação pós-mortem. Nós hoje temos os subscritores da ILC, que obrigatoriamente vão ser ouvidos no âmbito do nosso processo legislativo. O nosso processo legislativo está a chegar ao fim. Esperemos que tal possa acontecer tão rapidamente quanto possível. E neste processo nós fizemos duas audições ao Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida e ao Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Recebemos 10 pareceres de entidades e peritos e as questões que foram suscitadas, quer nas audições, quer nos pareceres, foram questões relativamente às quais os grupos de trabalho apresentaram as suas propostas e acordaram um texto comum que foi enviado para os subscritores da iniciativa de cidadãos que o receberam e sobre o qual se irão pronunciar. As questões suscitadas, muito resumidamente, foi a clarificação do consentimento, os prazos, o acompanhamento psicológico, o regime sancionatório em caso de violação da lei, o direito sucessório, portanto, as questões da herança, e o regime transitório. Portanto, são basicamente estas 6 questões relativamente às quais foi produzido este entendimento comum dos partidos que apresentaram os seus projetos de lei, o Bloco de Esquerda, o PS, o PCP e o PAN. Eu daria a palavra aos subscritores, se os partidos assim o entenderem, e depois daria então a palavra aos partidos para as perguntas que tiverem por conveniente. Relativamente aos subscritores, nós temos a primeira subscritora, Dona Ângela Ferreira, que eu cumprimento, penso que nos está a ouvir, e também o Dr. Eurico Reis, que tem acompanhado este processo e que também é um subscritor desta iniciativa legislativa de cidadãos. Portanto, dar-lhes-ia a palavra. Dona Ângela Ferreira tem a palavra, faz favor. Vamos ouvi-la depois deste processo longo, já ouvimos várias vezes. Esperemos que este seja a fase final deste processo muito longo relativamente ao qual todos nós temos vindo a trabalhar. Faz favor. Olá, boa tarde. Antes de mais, quero apenas agradecer o esforço, e sim, é um longo processo, mas acho que com tudo que o país está a atravessar, estou muito feliz. Peço desculpa, nós estamos sem imagem, não sei se tem a câmara ligada. Pode ligar a câmara, se faz favor. Estamos sem imagem, okay. Obviamente que ouvindo-a para nós é igualmente importante, mas se a pudéssemos ver seria melhor. Muito bem, agora sim, faz favor. Sim, obrigado. Queria agradecer todo o cuidado, todo este processo que foi um processo longo, está a ser um processo longo. Agradecer, já tive a oportunidade de ler o texto comum. Estou imensamente feliz. Agora é só perceber, porque eu não sou jurista, não é? Portanto, perceber aqui como é que vai decorrer agora e quais são os prazos, mais ou menos, se é que existem para uma votação ou para ir a plenário. E da minha parte é só, acho que, agradecer-vos e continuar à espera pelo melhor. O Dr. Eurico Reis, certamente que será uma audição melhor pela parte jurídica. Muito obrigada, Ângela Ferreira. Passaria então a palavra ao Dr. Eurico Reis, que também está a acompanhá-la e que nós vamos ter todo o gosto em ouvir. Doutor, faz favor. Muito obrigado. Eu estou a vê-lo. Pronto, já estou. Está a ver-nos? Agora estou. Espero que estejam a ver-me também. De facto, como a Ângela disse,
Realmente o trabalho deste grupo de trabalho foi muito, muito profícuo e, aliás, queria começar por dizer isto em nome da Comissão Promotora. Nós abdicamos da nossa proposta em favor do texto comum, enfim, como se diria num dos mais velhos parlamentos do mundo, que é o Parlamento Britânico, não é o mais velho, mas é um dos mais velhos, e takes two, portanto eu espero que a Ângela agora, também formalmente, para que isso fique claramente definido, os promotores da Comissão de Cidadãos abdicam da sua proposta em favor do texto comum que foi apresentado por este grupo de trabalho. Portanto, todas as questões que foram suscitadas por nós estão inseridas no texto. Há uma questão que não foi suscitada por nós finalmente, mas que foi nas audições que tivemos a honra de estar presentes, que era o problema da norma transitória, que está feita de uma forma perfeitamente equilibrada, de acordo com o que a Constituição prevê. Portanto, a Constituição admite a possibilidade de retroatividade, salvo nas leis penais e nas leis fiscais. Nas outras é admissível. O artigo 12 do Código Civil também o permite, em determinadas condições, e essas condições, do meu ponto de vista, estão verificadas e, nesse sentido, portanto, nós aplicamos a nossa proposta. E, portanto, temos que dar os nossos parabéns à Comissão, ao Grupo de Trabalho, pela norma, pela legislação que estão a produzir e que espero que seja aprovada. Como diria o Padre Jean Dion, coisas de viejos, eu apenas tinha uma pequena sugestão no artigo 23, número 4. Eu sugeria, se for permitido, eu depois poderei enviar isto por e-mail, que o texto seja este: existindo consentimento para a possibilidade de inseminação pós-mortem, a herança do progenitor falecido mantém-se indivisa durante o prazo de 5 anos após a sua morte, sendo posta em administração nos termos da legislação geral aplicável. Pronto, repito, isto é coisas de viejos juristas, acrescento eu. Portanto, é apenas um pequeno pormenor que, se quiserem, eu poderei enviar por escrito. Mas, no mais, o texto é absolutamente equilibrado, ponderado, dá resposta às questões que foram colocadas por outras entidades e também de uma forma ponderada e equilibrada, e tudo em conformidade com a Constituição. Portanto, este é um excelente trabalho para quem costuma dizer muito mal do Parlamento. Nós temos aqui um exemplo de como o trabalho do Parlamento é profícuo e é benéfico para os cidadãos. Gostaria só de sublinhar para aqueles setores que normalmente estão um bocado contra isto. Esta proposta assenta numa estrutura familiar que é de um pai, uma mãe e uma criança. Portanto, nós estamos aqui a propor, e o trabalho deste grupo de trabalho vai no mesmo sentido, mas nós estamos aqui a propor nada que seja fora deste quadro. Um pai, uma mãe, uma criança. Acrescenta-se que, neste tempo de crise e com taxas de natalidade cada vez mais baixas, ainda há pessoas que querem ter filhos. E, portanto, criar-nos obstáculos a que essas pessoas cumpram esse desígnio, que é um desígnio natural dos seres humanos, eu acho que é profundamente errado. Estas pessoas, apesar de tudo, querem ter filhos. E querem ter filhos dentro de uma estrutura, enfim, até familiar normal. Por outro lado, acho que é absolutamente desproporcionado, a partir de um momento em que, e ainda bem, porque eu fui uma das pessoas que também está de acordo com essa situação, em que as mulheres sem parceiro ou parceira podem ter filhos, acho que é completamente desproporcionado que duas pessoas que viveram ou casadas ou união de facto e que, por uma infelicidade, uma tragédia, não conseguiram completar o seu sonho e o seu projeto, sejam impedidos de o fazer. Finalmente, há uma história, há uma família que continua, como continuaria se tivesse acontecido uma desgraça num casal em que a mulher estivesse grávida. É exatamente a mesma coisa. Portanto, há um projeto familiar que continua. E aqui há um projeto familiar.
Portanto, estas pessoas têm uma ideia para o futuro dos seus filhos, têm um projeto, que é uma coisa que não acontece em todas as famílias, nomeadamente as famílias heterossexuais, no nosso país. Portanto, nestas circunstâncias, faço um apelo àqueles setores, enfim, que têm um conceito mais, enfim, não tão amplo da estrutura familiar, que revejam a sua posição e que aprovem também esta legislação que é equilibrada, que é ponderada, que é justa. A nossa Constituição não tem, nas suas normas, o direito à procura da felicidade. É pena. Mas há uma coisa que é certa. Na nossa Constituição não há nenhum direito à infelicidade, nenhuma obrigação de infelicidade. Portanto, estas pessoas querem cumprir um desígnio, querem cumprir um desejo profundo, um desejo natural. Peço-vos, por favor, àqueles que normalmente estão contra este tipo de medidas, que revejam a vossa posição e votem também a favor desta proposta que é justa, ponderada, de acordo com a Constituição e que permita às pessoas tentar ser felizes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Nós é que agradecemos também as suas palavras e agradecemos o reconhecimento do nosso trabalho, justamente a si, que é uma pessoa devidamente informada sobre a matéria relativamente à qual estamos a trabalhar, uma vez que já foi Presidente do Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida. Portanto, muito obrigada pelas suas palavras. Obrigado. Muito obrigada. Tomamos nota de que retiram, face ao anteprojeto comum acordado, do qual tiveram conhecimento e sobre o qual se estão a pronunciar, que retiram a vossa proposta e, assim sendo, passo a palavra aos partidos para as perguntas, aos comentários tidos por oportunos. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria voltar a agradecer à Comissão Promotora o acompanhamento que tem dado à matéria, os contributos sempre positivos e construtivos que tem dado ao longo de todo este processo e a determinação, quer enquanto também promotores da petição, quer enquanto promotores da iniciativa legislativa, de desenvolver e levar a bom porto esta iniciativa. Como já foi referido, o objetivo destas alterações todas foi procurar acolher os contributos que fomos recebendo e, de resto, enfim, em relação ao contributo a este último que é formulado, nada temos a opor, uma vez que ele até clarifica precisamente o sentido do que aqui se pretende. Nós temos vindo a fazer alguma reflexão já depois da reunião de terça-feira, num ponto em particular, enfim, que não altera o sentido global, mas que apenas eventualmente esclarece um aspecto que incidia precisamente nessa mesma norma. Nós estipulámos na versão de terça-feira e que foi remetida um prazo de 5 anos para manter a herança indivisa. Aqui da reflexão que temos vindo a fazer, parece-nos que talvez ter um prazo de 3 anos que possa ser prorrogado caso existam procedimentos pendentes ou até concluir-se a gestação, possa ser mais adequado, no fundo, permitindo e facilitando que a situação da pendência não se mantenha tanto tempo. Mas o objetivo acaba por ser equivalente, portanto, é no fundo a única alteração de fundo face àquilo que vos foi remetido, que penso que não compromete em termos globais o objetivo e, portanto, em vez dos 5 anos, seriam 3 prorrogáveis, caso estejam pendentes a realização de procedimentos de inseminação permitidos nos termos da própria lei e até ao nascimento completo e com vida do nascituro. De resto, só temos a agradecer mais uma vez os contributos e esperamos também que, não obstante, como foi dito, o ano especialmente difícil para todos, que o trabalho parlamentar se tenha conseguido levar a bom porto e esperamos que seja aprovado quanto antes. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Não sei se mais algum Sr. Deputado quer tomar a palavra. Sra. Deputada Sandra Pereira, faz favor, do PSD. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu não posso deixar de cumprimentar o Sr. Juiz Desembargador Eurico Reis e também não posso deixar de louvar, sempre que aparece na Assembleia da República uma iniciativa legislativa de cidadãos, é sinal que a democracia participativa está efetivamente a funcionar e que o Parlamento estará mais próximo dos cidadãos e isso para nós naturalmente é uma questão que só nos pode, enquanto representantes e enquanto órgão de soberania, só nos pode engrandecer. Dizer que naturalmente o PSD maturou muito sobre estas matérias, que não deixando de compreender, e eu isto gostava que ficasse absolutamente claro, tive a oportunidade de conhecer, tive a oportunidade de ver algumas reportagens, tive a oportunidade de
me colocar também do ponto de vista da Ângela e do seu caso concreto, mas a maturação que fizemos foi, para além disso, e foi mais abstrata. E isto para dizer que não podemos deixar de nos solidarizar com os acontecimentos e os constrangimentos de vida da própria, mas a reflexão legislativa que fizemos impede-nos de acompanhar estes projetos, este texto de substituição, e ainda por cima num processo legislativo que eu entendo que deveria ser mais maturado, porque envolve uma dimensão de alteração de valores da nossa sociedade que é muito complexa, e o próprio senhor juiz desembargador saberá disso e tão bem, e portanto, lamentavelmente, e digo isto mesmo, lamentavelmente não conseguiremos acompanhar estas iniciativas legislativas no sentido de resolver o problema da Ângela, porque ao resolver o problema da Ângela, provavelmente vamos criar outros problemas tão graves quanto. E, portanto, não posso deixar de cumprimentar pela iniciativa, endereçar os meus cumprimentos pessoais à senhora Ângela Silva, mas a maturação que o nosso grupo parlamentar fez obriga-nos a ficar por aqui. Muito obrigada, em todo o caso, e foi um gosto que tivessem voltado novamente ao Parlamento. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada do PAN, Viviana Cunha. Faz favor, Sra. Deputada. Senhora Coordenadora, muito obrigada. E, no fundo, apenas para reiterar aquilo que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves já teve a oportunidade de dizer, agradecer a estes cidadãos e cidadãs, no fundo, a oportunidade também dada para que possamos resolver este problema e esta lacuna na lei, e dizer que tomamos boa nota daquilo que foram as sugestões do Dr. Eurico. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves já manifestou a disponibilidade de acolhermos aquela sugestão em particular, e da parte do PAN dizer que evidentemente que tomamos boa nota, nada temos a opor, e apenas para registar também nesta audição, mais uma vez, o agradecimento e o reconhecimento desta missão cívica que também levaram em mãos através desta iniciativa legislativa de cidadãos e cidadãs. Muito obrigada. Senhora Deputada, passava a palavra à Senhora Deputada. Penso que pediu Paula Santos, não? O Senhor Deputado Moisés... Senhor Deputado Moisés Ferreira, faz favor. Obrigado, Senhora Deputada Coordenadora, Senhoras e Senhores Deputados. É muito rápido, eu gostava antes de mais cumprimentar a Comissão Promotora da Iniciativa Legislativa Cidadã e, em particular, se me é permitido também, a Ângela Ferreira pela coragem que teve também de ir dando a cara por este assunto, de expor até a sua própria vida. Suponho que não tenha sido o mais simples em muitas situações, mas foi o mais corajoso e certamente que isso contribuiu muito para um desfecho que esperamos que ainda que vai acontecer, portanto que vai ser um desfecho positivo e feliz. E queria também cumprimentar, porque é mais do que justo, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, pela capacidade de síntese entre as várias propostas e os vários pareceres para chegar aqui a uma redação que pudesse incluir tudo isso e ser, no nosso entendimento, o mais equilibrado e consistente possível. Portanto, nós acompanharemos, obviamente, este texto. Quando a Iniciativa Legislativa Cidadã entrou na Assembleia da República, quando ouvimos a Comissão Promotora pela primeira vez, dissemos que da nossa parte haveria alteração à lei. E, portanto, creio que é isso que nós hoje também concluiremos, ou quase concluiremos, ainda existem depois alguns procedimentos, mas quase concluiremos, e acho que é daqueles dias em que podemos dizer que na Assembleia da República fizemos uma coisa boa. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava a palavra à Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu queria também cumprimentar a Ângela Ferreira, o Sr. Juiz Desembargador Eurico Reis,
agradecer o conjunto de contributos que trouxeram sobre esta matéria e que permitiu que neste momento estejamos já numa fase já quase conclusiva, eu diria já, relativamente a este processo legislativo. Eu gostaria só de referir o seguinte, porque neste processo legislativo procuramos corresponder a um conjunto de preocupações que nos tinham chegado. No quadro da especialidade foram inúmeros os contributos também que recebemos na Assembleia da República, procuramos também integrar. Creio que houve de facto um esforço que é um esforço que foi feito para se encontrar uma redação e uma formulação dessa resposta às questões colocadas, mas procurasse incorporar também os vários aspectos que tinham sido suscitados e que permite assim clarificar e com mais rigor também podermos avançar num processo legislativo que eu creio que queria também sublinhar o trabalho como foi possível desenvolver no âmbito deste grupo de trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tendo mais nenhum pedido de palavra, eu própria também queria agradecer aos senhores deputados e às senhoras deputadas a forma como os nossos trabalhos decorreram e os esforços que realizaram para chegarmos a este texto consensualizado que integra, de um modo geral, todas as propostas que nos chegaram. Agradecer também aos serviços, da forma como sempre nos acompanharam neste trabalho de retaguarda, nem sempre visível, mas essencial para que os nossos trabalhos cheguem a bom porto. À primeira subscritora deste projeto, Ângela Ferreira, eu gostava de lhe deixar aqui uma saudação muito particular por este exercício de cidadania ativa e saudar a sua capacidade de lutar por aquilo em que acredita. É de facto esta capacidade que também nos faz transformar o mundo para alcançarmos novos patamares de não discriminação e irmos resolvendo os obstáculos que persistem no quadro da própria lei. Portanto, Ângela Ferreira, saudá-la com particular agrado e também ao Dr. Eurico Reis pela forma informada com que sempre acompanhou e continuará seguramente a acompanhar não só este processo, mas todos os outros, alguns pendentes e seguramente outros que se colocarão no futuro. Portanto, senhoras e senhores deputados, se mais nada houver a dizer neste momento, portanto, temos um texto que iremos trabalhar. Quererão dizer mais alguma coisa, certo? Muito bem. Esta reunião vai seguir-se uma outra para as nossas votações indiciárias. A proposta avançada pelo Sr. Eurico Reis foi aqui já apoiada pelos partidos, portanto, encontrar-se-á agora uma norma para a traduzir e para a integrar no texto comum já acordado, e a iniciativa legislativa de cidadãos acabou de ser retirada. Portanto, não sei se querem tomar a palavra num último momento, antes de passarmos para a outra reunião, onde iremos proceder às votações indiciárias. Ângela Ferreira, dava-lhe a palavra, caso a queira tomar. Ou então, ao Dr. Eurico Reis. Não, eu quero apenas agradecer mais uma vez e quero só deixar um pequeno pensamento para as pessoas que efetivamente continuam a pensar contra ou a votar contra, que opiniões positivas e negativas, ok, todos temos e todos temos direito a elas, mas eu gostava, como cidadã portuguesa, eu gostava de ver o meu país a evoluir, a pensar na solução e não no problema, porque problemas vão existir sempre e nós é que escolhemos aquilo em que nos focamos. Eu fui à procura de uma solução, felizmente, graças a vocês e um país quase inteiro, foi possível e, portanto, muito obrigada. Muito obrigada, Ângela.
Dr. Eurico Reis, não sei se quer dizer mais alguma coisa. Só uma coisa, uma pequena coisa. Pronto, portanto, afinal fui só eu, a Ângela não disse, mas pronto, eu falo em nome, neste caso, estou a falar em nome da Comissão Promotora. Ângela, diga lá, segunda lá, diga, como se dizia, it takes two. São precisos dois. Desculpe, doutor, passou-me completamente. Sim, confirmar que nós desistimos da nossa proposta. Ok. Pronto, okay. Já está secundada, como se costuma dizer no Parlamento inglês, it takes two, e se tiveram os dois. Doutora Sandra, peço desculpa estar a dirigir-me pessoalmente a si, pessoa que eu conheço, por quem tenho maior respeito e em que, algumas vezes, já estivemos de acordo. Em primeiro lugar, não é só o problema da Ângela, há outras pessoas. A Ângela teve apenas, entre aspas, a enormíssima coragem de dar a cara e de mostrar de abdicar da sua privacidade para resolver um problema. Ela não é única e haverá mais Ângelas. As questões que poderão ser suscitadas, portanto, esta nova norma penal, que também ela própria é equilibrada, no sentido de penalizar apenas aqueles que querem obter um benefício legítimo ou causar um prejuízo também legítimo a terceiros, demonstra claramente quais são as barreiras que são impostas relativamente a esta nova medida que, quando eu seja aprovada e que espero eu, não seja remetida para o Tribunal Constitucional, porque só irá atrasar. Não vai haver problemas novos com esta questão. E quaisquer problemas que surjam, a legislação geral aplicável aplicar-se-á e resolverá esses problemas. O vosso temor, peço imensa desculpa, é injustificado. Muito obrigado. Muito obrigada, despedimos-nos então de vós. Muito obrigada por estarem hoje aqui mais uma vez connosco e vamos continuar a acompanhar este processo que conclui hoje aqui uma fase importante, mas ainda não chegou ao fim. Portanto, assim sendo, vamos dar continuidade já sem a Ângela e sem o Dr. Eurico Reis à nossa reunião para